Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. E antes da gente começar esse episódio, já quero falar para você que está acompanhando a gente, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui também, porque hoje vai ser só eu e você e eu, do começo ao fim de mais esse episódio do Money Play. Lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte. E hoje eu quero te fazer uma pergunta já para começar esse episódio. Você está preparado para o imprevisto? E aí? Está preparado para o que pode acontecer? Nada, absolutamente nada é tão previsível quanto o imprevisto. Sabia disso? É uma certeza que o pneu do carro vai furar, um cano na sua casa vai estourar, a máquina de lavar vai dar problema, seu filho vai ficar doentinho, vai precisar de um remédio, seu cachorro vai precisar ir para uma consulta no veterinário porque ele comeu o sofá inteiro e você vai precisar de um sofá novo. Isso vai acontecer. Enquanto eu estou falando aqui, você sabe, você já passou por isso. Então, eu queria saber já de cara no começo desse episódio, queria que você mandasse aqui nos comentários, você está preparado para o imprevisto? 70% dos brasileiros não estão preparados. Tá? Ou pelo menos mais de 70% até hoje não estão preparados para o imprevisto. E isso significa o quê? Que esse pessoal não tem uma reserva de emergência. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje nesse episódio do Money Play. Você tem uma reserva de emergência? Você está preparado para o imprevisto? Porque é fato, a gente vive no dia a dia e a gente encara isso o tempo inteiro. Se não com a gente, mas alguém próximo, algum imprevisto vai acontecer. E se você não tem uma reserva, se você não está preparado para esse imprevisto, vai dar problema. Aí eu quero já começar falando um pouquinho dos problemas, né? O que pode acontecer? Vamos pensar, caso você precise de uma grana hoje, que nem eu falei, furou o pneu do carro, o step está com problema também, mas eu tenho que levar lá no borracheiro, deu problema em casa, estourou um cano, ou fiquei desempregado, por exemplo. E você vai precisar de um dinheiro num curto prazo, assim, rápido, instantâneo. Fabrício, mas eu tenho cartão de crédito. Bom, tudo bem. Tá? Você passa, no mês que vem você tem que pagar a fatura. Se você não tiver dinheiro para pagar a fatura, e aí? É o que o imprevisto ele causa com você no dia a dia, no mês a mês. Precisou de dinheiro no curto prazo e não tem? Quais são as suas alternativas? Eu separei duas que todo mundo já recorreu. Tá? Pelo menos todo mundo que já passou ali dos 25 anos, tá? Já está na vida adulta há um tempinho trabalhando, já tem seu próprio salário. É muito comum você ter pego dinheiro ou com um familiar, em algum momento da sua vida, ou você pegou dinheiro com bancos, com instituições financeiras. Quando você precisa de dinheiro no curto prazo e você mesmo não tem, é isso que você vai fazer. Você vai pedir para algum familiar, algum parente, algum amigo, ou você vai recorrer a um banco. Só que quais são os problemas dessas duas opções? Primeiro, eu vou pegar dinheiro com um familiar? Tá, tudo bem, você pode, mas e se essa pessoa estivesse planejando para alguma coisa? Você vai, no mínimo, retardar um pouquinho dos planos que ela tem. Já deve ter acontecido contigo, de você ter um dinheiro guardado, você estava contando com aquele dinheiro para fazer alguma coisa no futuro, ia fazer uma viagem, ia trocar de carro, ia comprar roupa, comprar um tênis, independente do que você ia fazer. Aquele dinheiro estava programado para alguma coisa, mas chegou um parente seu, alguém, algum amigo próximo, e estava com algum problema e te pediu dinheiro emprestado. Você tirou daquela sua reserva e emprestou o dinheiro para essa pessoa. No mínimo, essa pessoa ela atrasou um pouquinho daquele plano que você tinha programado. Tem problema? Não, se você tiver, você vai emprestar, né? Óbvio, você vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor, assim como elas também vão te ajudar. Porém, à medida que você faz isso, você está atrasando um pouquinho os planos da outra pessoa. Mas pelo menos não te cobram juros, que aí é o problema de você pegar dinheiro no banco, por exemplo. Se você precisa de dinheiro no curto prazo, não tem, e não quer pedir para nenhum familiar para não atrapalhar ninguém, ou porque ninguém tem também, né? Às vezes está todo mundo numa situação meio complicada e ninguém tem uma reserva, você vai recorrer a uma instituição financeira. Você pegando empréstimo, você paga juros. Simples. E aí isso pode duplicar, triplicar, quintuplicar a sua dívida dependendo do prazo e da taxa de juros que você pegar. Aqui no Brasil, já falei em outros episódios também, as taxas de juros são as mais altas que a gente tem no mundo, tá? Elas estão entre as mais altas do mundo. Então sempre que você puder evitar pegar um crédito, evite, ainda mais empréstimo pessoal. Já falei da escala de crédito aqui com você também em outro episódio. Então, se você ainda não assistiu, volta lá para saber quais são os empréstimos, os créditos mais caros, quais são os mais baratos. Tá? Mas
você tem essas duas alternativas. Precisou de dinheiro no curto prazo e você faz parte da fatia dos 70% que não estão preparados para o imprevisto, você vai acabar pegando dinheiro com alguém ou pegar dinheiro nos bancos. E para você evitar que esse problema aconteça, para você evitar de pegar dinheiro com alguém ou com os bancos, por exemplo, é muito melhor você ter esse dinheiro. E é aí que entra a importância da reserva de emergência. Se você tem a reserva, você precisou de dinheiro, você vai pegar dinheiro com quem? Com você mesmo. Você tem o dinheiro lá guardado. Esse dinheiro está separado justamente para uma emergência. Então, se você precisou, você teve a sua emergência, você resgata esse valor que está ali parado para você poder utilizar. Simples. E você também não vai se cobrar juros, você não vai ficar de cara feia com você mesmo porque você pegou um empréstimo, porque você pegou o seu próprio dinheiro na reserva para poder usar. Não. A única coisa que você tem que fazer depois é repor, mas a gente vai chegar lá. Eu quero deixar aqui para você os 4 princípios da reserva de emergência para você não errar e você conseguindo construir essa reserva já é um dos primeiros passos para você conseguir a sua liberdade financeira. Pensa se não precisar pedir dinheiro para ninguém se você tiver algum problema. Nem para um banco, nem para um parente, nem para um familiar. Já é muito mais tranquilo do que você ter que ir lá, passar por aquela situação, ser avaliado ou ser julgado, às vezes pegar dinheiro com alguém, algum amigo, algum conhecido, e a pessoa vai te julgar, fala, pô, mas tá com problema, não sabe organizar as finanças. Então, para evitar todo esse tipo de problema, constrói a sua reserva que você não vai mais passar por isso. Então, queria te passar os 4 princípios da reserva de emergência aqui, para você conseguir construir ela de forma saudável. E como eu falei, precisando de dinheiro no curto prazo, recorra à sua reserva e não a outras pessoas ou instituições. Primeiro princípio da reserva de emergência. Ela deve ser o valor que você deve ter em reserva para considerar uma reserva saudável, uma reserva sólida, entre 6 a 12 vezes do seu custo de vida mensal. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você hoje tem um custo médio mensal de R$5.000. Então, todo mês, soma o seu gasto variável, soma o seu gasto fixo, aluguel, conta de água, de luz, internet, mais alimentação, supermercado, Uber, combustível, enfim, somando todos os seus gastos, são R$5.000 que você consome no mês. Se você tem esse custo, quer dizer que você precisa ter condições de manter esse custo por algum tempo caso dê algum problema, no caso de um desemprego, por exemplo, ou um acidente, você fique sem trabalhar por um tempo, tá? Ou se der algum imprevisto, como eu falei, é interessante que você tenha uma reserva ali para manter os seus custos no pior dos cenários. Tá? Entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. 6 vezes para quem é CLT, geralmente, que tem ali uma previsibilidade de ganhos. Para quem é autônomo, renda 100% variável, o mais interessante é você ter 12 meses ali do seu custo já garantido. Então, se você tem um custo de 5 mil, você fala, pô, beleza, minha reserva no mínimo ela vai ser R$30.000. Fala, caraca, R$30.000 é bastante dinheiro, né? Se eu não tenho nada guardado hoje, ou se eu estou começando agora, tenho lá R$2.000, R$3.000 guardados, até eu juntar 30 mil, a jornada é longa. Mas essa é a reserva, o seu colchão financeiro para na hora do imprevisto, na hora da emergência, você ter ali de onde tirar para cobrir o buraco. Tá? Então, entre 30 a 60 mil reais é a reserva para hoje quem tem um padrão de vida, um custo médio mensal de R$5.000 no mês. Tá? Se você tem essa média de custo, a sua reserva ela vai ser ali entre 30 a 60 mil, que são 6 a 12 vezes seu custo mensal. Ah, mas eu gasto menos, né? Eu moro com os meus pais, eles têm a maior parte da responsabilidade de pagar contas da casa e tudo mais, então meu custo hoje é 500, é R$1.000. Não interessa. Se você multiplicar entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal, a reserva ela vai estar coerente com o seu padrão. E isso é o ponto principal. A sua reserva ela tem que estar de acordo com o seu padrão. Eu já ouvi muita gente falar que, pô, um amigo meu falou que eu tenho que ter uma reserva de pelo menos 50 mil. Mas por quê? Porque ele tinha uma reserva de 50 mil e era o que ele se sentia seguro. Eu, com 50 mil reais guardados aqui, eu me sinto seguro. Eu fico tranquilo para qualquer imprevisto que acontecer. Eu tenho dinheiro suficiente para poder ficar ali numa boa. Isso era para a realidade dele. Você tem que saber a sua. Então, pega o quanto você gasta no mês e faz essa conta. Entre 6 a 12 vezes do seu custo de vida mensal. Tá? Segundo princípio da reserva de emergência. Ela deve estar num lugar com resgate rápido. Isso é muito importante. Porque eu já vi gente
falar que fez a reserva de emergência, por exemplo, ou contava com uma reserva de emergência, num título de capitalização. Você consegue resgatar rápido? Você consegue encerrar esse título de capitalização cedo? Consegue. Só que aí você vai ter um desconto sobre o valor que você pagou no mês a mês. Se você ainda não tem título de capitalização, não recomendo que o faça. Tá? Eu não dou nenhuma recomendação de investimentos aqui, mas a capitalização realmente não é um produto muito, como eu posso dizer, muito querido pelos investidores. Tá? Principalmente falando em reserva de emergência. Não vai funcionar. Quando a gente fala também de previdência privada, que eu já ouvi pessoas falando de previdência privada fazendo a sua reserva de emergência na previdência, porque debita na conta, já guarda ali os 200, 300, 500 reais por mês, que eu nem vejo, e se eu precisar eu vou lá e resgato. Também não é a opção mais interessante, porque você não tem um prazo, você tem um prazo de resgate que ele é um pouquinho mais longo do que os investimentos que são mesmo recomendados para uma reserva. Tá? O que o investimento ele precisa ter para ser um investimento legal, esses 6 a 12 meses que você vai separar do seu custo mensal? Ele tem que estar num lugar que você tenha um resgate rápido, porque se você precisar, de um dia para o outro, você vai poder usar aquele dinheiro. Então, um resgate a gente pode colocar automático ou um D+0, que até uma poupança, por exemplo, daria. A poupança passa no débito hoje, só que a poupança ela cai num outro ponto que é não ter rentabilidade. Mas se você conciliar a rentabilidade de alguns produtos financeiros com a mesma flexibilidade que a poupança te dá, e tem opções no mercado que vão te dar isso, ou um meio termo dos dois, resgate rápido, um retorno interessante, talvez não tanto porque você precisa daquele dinheiro no curto prazo, mas ele vai trazer um retorno maior do que a poupança, pronto. Você tem ali um bom investimento, um bom lugar para deixar esse dinheiro para sua reserva. Tá? Mas a base dele é, primeiro, 6 a 12 vezes do seu custo mensal, você tem que ter guardado, e segundo, num lugar que você tenha fácil acesso. Precisei resgatar esse dinheiro, tenho ele daqui 2 dias no máximo, que é um prazo que o Tesouro Direto vai te dar. Muito tempo. Vou pegar aí 6, 7 anos atrás, Tesouro Direto começou a ficar um pouco mais famoso, as pessoas começaram a tirar o dinheiro da poupança e colocar um pouquinho mais ali no Tesouro Direto. Tesouro Selic, especialmente, você tem um acesso rápido, ele não sofre ali com a marcação a mercado, então você consegue no D+2, solicitei o resgate hoje, 2 dias depois o dinheiro está na minha conta. Aí com um retorno, uma performance melhor do que tem a poupança, para você deixar o seu dinheiro parado também. Então aí você concilia prazo com rentabilidade. O Tesouro Direto é o melhor lugar para você deixar? Não, aí você tem que pesquisar o que vai funcionar melhor para o seu caso. Mas é uma alternativa que muita gente usa para poder fazer como reserva de emergência. Tá? Principalmente por causa da liquidez, que é esse acesso rápido ao dinheiro. Terceiro ponto, terceiro princípio da reserva de emergência. Ela não pode ter volatilidade. Então eu falei um pouquinho da rentabilidade aqui, e a rentabilidade, ela está diretamente associada com essa volatilidade do mercado. Tem muita gente que fala, eu não posso deixar meu dinheiro ou minha reserva num lugar que não seja seguro. Aí eu te pergunto, você pega o seu dinheiro, por exemplo, e investe nas ações do Banco Itaú, que é o banco que mais lucra no Brasil há algum tempo. Né? É um investimento seguro? O Itaú é uma instituição segura? Que você pode colocar o seu dinheiro lá? Você tem conta lá, você deixa na conta corrente, por que não comprar ações? É seguro, a gente pode dizer que é seguro pelos números da empresa, balanço, lucro, as contas. Então, é um investimento seguro. Podemos considerar que sim. Mas ele tem volatilidade. Quer dizer que se você colocar lá hoje, vamos supor que as ações do Itaú elas estejam em R$20. Você comprou 100 ações do Itaú a R$20. E você conta que isso é sua reserva de emergência. De repente, ou parte da sua reserva, né? Mas de repente deu uma notícia do mercado, balançou toda a estrutura do nosso mercado financeiro aqui e o Itaú ele teve, por essa notícia, teve uma queda no preço da sua ação e caiu de 20 para 15, para R$12. Quer dizer que aqueles R$2.000 que você tinha investido, agora eles viraram 1.500, 1.200 e você precisa de R$2.000 agora porque furou o pneu do teu carro, porque teu cachorro precisou ir no veterinário, você teve um imprevisto e você precisa desses R$2.000. Só que a ação lá agora não está valendo mais isso. Você pode contar com esse imprevisto, você pode contar com essa volatilidade do mercado, garantir que sempre o seu dinheiro lá vai valorizar, quando você for precisar dessa reserva, o que você investiu vai estar aquilo mais juros.
Se você não puder contar com isso, com essa certeza de que o que você depositou no mínimo vai estar lá, esse dinheiro não é um dinheiro interessante para você deixar para reserva, tá? Ou esse investimento, né? Não é um investimento interessante para você deixar como sua reserva. Já vi muita gente fazer muita loucura falando que era reserva de emergência, até colocar o dinheiro em criptomoeda. Falei aqui, acho que no último episódio, que a gente gravou entrevistando a Karine Stange, falei sobre isso, que tinha gente que deixava a reserva em criptomoeda, mas que não faz sentido algum, tá? Porque tem muita volatilidade. O seu dinheiro de reserva ele tem que ser isento de volatilidade. Pô, Fabrício, mas vou deixar num lugar, como por exemplo o Tesouro Direto, que não tem a melhor rentabilidade, tem várias opções do mercado que rendem muito mais do que ele. Mas você tem que entender que o propósito desse dinheiro não é te trazer o melhor retorno. Claro, melhor retorno que ele puder, porque é um dinheiro de reserva. Mas ele não vai te trazer 200%, 300% do CDI, por exemplo, uma aplicação para a sua reserva de emergência, num curto prazo. Pode até trazer, você investir numa ação e de repente ela valorizar muito. Mas ela pode também cair muito. Você não pode correr esse risco, principalmente com a sua reserva de emergência. Tá? Espero que isso tenha ficado bem claro aí para você, porque tem muita gente que se empolga, não tem nem a reserva, e aí já quer começar a investir, já quer começar a arriscar o patrimônio, mas se der algum problema vai precisar sacrificar aquele investimento, e na maioria das vezes você sacrifica o investimento com algum prejuízo no curto prazo. Tá? No longo prazo a gente pode discutir. No longo prazo aí a renda variável ela bate a renda fixa assim várias vezes, mas no curto prazo a renda variável ela é extremamente perigosa se você for contar para a sua reserva. Tá? Então esse é o terceiro ponto, o terceiro princípio da reserva de emergência. E o quarto e último ponto é que você precisa sempre repor o saque. Lembra o que eu falei? Você vai pegar esse dinheiro com você mesmo. Só que você tem que ser um bom devedor e um bom credor. Ou seja, você tem que saber se cobrar e você tem que saber pagar suas dívidas com você mesmo. Você tem lá 10 mil reais de reserva, precisou usar 2, você tem que repor esses 2 que você pegou. Porque senão vai chegar uma hora que essa reserva ela vai zerar. Tá legal, Fabrício, eu guardei ali, a minha reserva era de 15 mil que eu precisava ter, gasto 2,5 por mês, então precisava ter 15 mil de reserva. Consegui. Só que apareceu um imprevisto, e lembra, viagem não é imprevisto, roupa não é imprevisto, a não ser que seja para trabalho, né? Pô, preciso mesmo daquela roupa para trabalhar e não estava programado para isso. Mas passei numa entrevista, eu tenho que fazer esse investimento, tudo bem. Aí é um caso à parte. Mas geralmente não é o que se acontece. Então, roupa não é imprevisto, viagem, troca de carro não é imprevisto. Então, tudo isso tem que ser separado da reserva de emergência. Agora, aconteceu um imprevisto, você teve um problema e precisou resgatar da reserva, resgata. Resgatei 3 mil, não estou mais com os 15, estou com 12. Beleza. Se programa para repor esses 3 que você resgatou. Então devolve, restitui esse saldo para sua reserva ela estar sempre saudável. Reforçando, a reserva ela é o seu colchão financeiro, é aquilo que vai amortecer a sua queda para quando você tiver algum imprevisto, quando tiver alguma emergência. Então só recapitulando os 4 pontos aqui da reserva, quais são os 4 princípios? Primeiro, ela deve ser entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Ela deve estar num lugar com resgate rápido. Na linguagem de mercado, a gente chama de liquidez, para ficar mais familiarizado aí o termo para você. E não pode ter volatilidade. Além de você precisar repor sempre que você fizer um saque. Esses são os 4 princípios da reserva de emergência. E colocando isso em prática, você começando a se programar para ter uma reserva com qualidade, para você, quando tiver algum imprevisto e que ele vai acontecer cedo ou tarde, a gente sabe disso, você consegue passar com muito mais tranquilidade pelos problemas. Porque imagina, você tem um imprevisto, perdeu o emprego, ou um acidente aconteceu, algum problema familiar, ou até algum parente que precisou e você não tem como dizer não, mas você tem a reserva, você vai lá emprestar, você não sentiu o impacto disso. Você, se não tiver reserva, você já começa com 2 problemas. O problema do imprevisto e o problema de não ter dinheiro para resolver. Se você tem a reserva, é só um problema que você tem que se preocupar, que é aquele imprevisto que aconteceu. Porque a reserva ela vai cobrir pelo menos o dano financeiro que aquilo vai causar. Aí o resto, depois você repõe a reserva, tá tudo certo, mas você conseguiu sanar aquele problema que a falta de dinheiro não deixaria você sanar e te arrumaria outro. Então, lembra disso. Se você não tem reserva, qualquer problema na sua vida já são 2.
tá? Se programa para ter uma reserva que seja de 6 a 12 vezes seu custo mensal, esteja num lugar com fácil acesso, liquidez, sem volatilidade e sempre que você fizer algum resgate, algum saque da sua reserva, reponha esse valor. Combinado? Hoje o episódio mais curtinho, porque a reserva de emergência é algo que não dá trabalho para a gente explicar, só dá trabalho para fazer. E aí a dica é, para a gente poder fechar esse episódio, é você ter em mente, primeiro, os seus gastos. Você tem que ter uma ideia do quanto você gasta no mês para poder construir a reserva coerente. Porque se você não souber para onde o dinheiro está indo ou quanto você está gastando no mês, você fala, vou chutar aqui o número da minha reserva, é 24 mil. 24 mil, que eu gasto ali mais ou menos, não sei, gasto por mês uns 4 mil reais mesmo, então 24 mil da minha reserva. Fala, legal. Aí quando você vai ver, o seu gasto não é 4 mil, o seu gasto ele é 12, o seu gasto é 8, é 6, independente. Mas não está batendo com aquilo que você precisava. E aí quando aconteceu o problema, perdeu o emprego, por exemplo, preciso da reserva. Aí você vê que aquilo não era suficiente. Pronto. Você não tem mais como correr atrás, porque o problema já está batendo na sua porta. E enquanto você podia, você não fez aquilo que era necessário para estar tranquilo na hora do problema. Então, primeira coisa, saiba quanto você gasta no mês, qual que é o seu padrão de vida. Para aí você começar essa reserva de forma coerente com o que você está vivendo no mês a mês, financeiramente falando, é claro. Tá? E como dica adicional também, se você quer um lugar para colocar esse dinheiro para você começar a guardar sua reserva, abre conta numa corretora de investimentos. Vários bancos hoje têm a sua parte de corretora também, né? Então muito mais prático aí, já nos aplicativos você consegue fazer os investimentos, mas se você não tem conta ou não quero fazer pelo meu banco para não misturar, tem várias corretoras aí para esses investimentos de reserva. A maioria não vai cobrar taxa de corretagem, não tem taxa de administração ou de custódia, né? De administração depende de onde você vai pôr, se for num fundo de investimento de renda fixa tem, mas dependendo do fundo, vale muito a pena também. Então, tem várias opções através das corretoras para você conseguir deixar esse dinheiro parado para reserva. Então, saiba o seu padrão de vida. Não tem como você começar qualquer planejamento sem saber para onde ou quanto você está gastando no mês. Tá? Então, saiba o seu padrão de vida e abra a conta numa corretora de investimentos para você ter para onde mandar esse dinheiro. Não ficar ali vacilando na sua conta, porque tem muita gente que fala, não, tem minha reserva ali na conta, olha o dinheiro ali parado. Recebo o salário, ele fica ali, na aplicação automática do banco. Só que a pessoa vai gastando. Gasta, e quando vê, fala, não, tá ali. Mas eu já gastei, porque estava fácil. Estava no mesmo lugar da onde eu pago as contas do mês a mês. Eu não separei. Então aquilo não acumulou. Porque eu precisei usar, em um mês eu gastei mais do que eu devia, no outro também. Acabou que eu não acumulei minha reserva. Então separe esse dinheiro da conta, manda para uma conta de investimentos mesmo, onde você vai deixar a sua reserva e, posteriormente, fazer os investimentos para você acumular seu patrimônio e atingir a sua independência financeira. Beleza? Espero que você tenha anotado bastante coisa, tenha curtido todas as dicas em relação à reserva que eu passei aqui para você e vamos montar a sua reserva de emergência. Tá? Se você já começou, comenta aqui embaixo. Se não começou, pega as dicas que eu deixei aqui, pega os princípios da reserva de emergência, coloca em prática na sua vida para você o quanto antes ter essa reserva, esse colchão, essa proteção financeira para quando o problema vier você tá preparado. Tá? Não esquece de compartilhar esse episódio também com aquela galera que já te pediu dinheiro alguma vez da vida. Fala, olha aí, tenho aqui a solução para você nunca mais passar por esse problema. Manda para a pessoa esse vídeo, compartilha com os familiares, com os amigos também. Não esquece de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal você que ainda não é inscrito e seguir a gente lá nas redes sociais também. @MondayPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!